Olá, 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 muito boa noite, minha gente. Pois então, olha aí, estamos aqui outra vez, isso é muito bom. Eu tenho que vir aqui desta forma agora, porque parece-me que, eu não sei, tem alguma coisa estranha acontecendo com o YouTube faz tempo. Eu tenho meus canais do YouTube, eu tenho visto que, ao contrário de aumentar o número de inscritos, pelo contrário, diminui todos os dias e etc. Então, não sei, eu achei por bem, vou gravar, vamos ver até onde vai. Até porque gravando, talvez o tempo de gravação seja menor e talvez isso facilite a muitas pessoas a procurar e a ler e a ouvir o vídeo, né? E talvez até a divulgar. Bom, o título deste é O Povo, a Quarentena e a Politicária. Mas enquanto o povo se ferra, continuamos observando que a vida continua. O povo continua necessitando dos serviços bancários e afins. Naturalmente que isso continua trazendo sempre e sendo sempre os responsáveis por uma gama infinita de problemas, pois, claro, onde estão as filas? Em bancos e lotéricas, naturalmente. Ora, se existe uma necessidade de um distanciamento social, então como é que podem forçar você a frequentar justamente aqueles lugares onde existam as filas? Né? Mas tudo bem, as filas não têm problemas, assim, desde que essas filas sejam para pagamento de contas, né? Para enriquecer alguns poucos, digamos assim. Porque, por exemplo, o meu boleto que porventura chegue até você, esse não tem o menor problema que você não pague, afinal de contas, o governo não está preocupado com isso. Ele vai estar preocupado com as contas de luz, água, telefone, enfim, outros tipos de encargos, tributos, principalmente, né, os impostos, esses sim serão os problemas, esses sim ocasionarão aqueles problemas pelos quais você poderá ter que vir a pagar muito caro por não tê-los pago. Bom, infelizmente não se pode abrir mão dos serviços prestados por estes. Afinal de contas, né, estes que eu digo são as lotéricas, né, os bancos e tal. Por quê? Porque, afinal de contas, você deixou de receber alguma de suas contas em sua casa? Claro que não. Naturalmente que não, pois os prestadores de serviços, quer sejam os essenciais ou não, continuam a cobrar aquilo pelo qual já foi acordado anteriormente. Enfim, impostos, planos de saúde, planos funerários, água, luz, telefonia e demais impostos, tributos ou mesmo contas de carnês, etc., continuam achando o endereço de tua casa, pois você não mudou de endereço. O que mudou foi a forma como você tem que viver. O que mudou foi a forma como você pode interagir perante a sociedade que você ajuda a manter com teus impostos, com os teus tributos, enfim. O teu trabalho simplesmente ele foi estancado de forma abrupta e sem te perguntarem o que é que você acha. A tua opinião, inclusive, não quer dizer nada, não interessa a ninguém qual é a tua opinião. A tua opinião é a única que realmente não tem absolutamente nenhum valor. Né? Você não interessa a ninguém o que é que você pensa, de que forma você pensa. Os setores ditos essenciais que continuaram funcionando não deixaram de ser afetados com o aumento de preços, uma vez que não tem o serviço de reposição garantida, quer seja pela falta de produtos, quer seja pela falta do serviço de entregas. Enfim, claro, veja bem, se você vai ao mercado, a mercadoria não está lá. Por quê? Porque ela não encontrou quem a transportasse do produtor ao mercado. E é lógico, natural, que ou ela vai faltar e aqueles que tiverem algum estoque vão aumentar seu preço. Naturalmente que sim. Naturalmente que é dessa forma que funciona. Não existe outro meio. Portanto, não estranhe. Tá? Os preços vão ser aumentados, sim, uma vez que não tem o serviço de reposição garantida,
quer seja pela falta desses produtos, quer seja pela falta do serviço de entregas. Os preços não podem deixar de aumentar. Natural, né? A cadeia produtiva ela sofreu um abalo. E essa é a vida que segue. Todos os setores parados ou quase parando. Alimentos, construção civil, transportes, lojas em geral, empreendedores de forma geral, indústrias, tudo contribuindo para a derrocada da economia. Não que esses trabalhadores estejam contribuindo para a derrocada da economia, não. O que está contribuindo para a derrocada da economia são justamente os governadores, os prefeitos e aqueles ligados entre si, né, entre eles ali, e que determinam como é que você deve se comportar, quando você pode sair de casa, quando você não pode sair de casa, aonde você pode ir ou aonde você deve ir, caso você tenha que sair de casa. Só isso. Nada mais do que isso. Então, a derrocada da economia vem em função desses que são, aspas, os detentores do poder. Né? Aquelas pessoas maravilhosas, aquelas pessoas chiques, cheirosas, que passam por você como se planassem. Elas não andam, elas planam. Porque, afinal de contas, usam bons calçados, boas roupas, ótimas grifes, cabelos muito bem cortados, barba muito bem aparadas, carros muito bons, inclusive à prova de balas e etc., né? Carros blindados, enfim, pessoas que planam acima da média do povo, né? Porque eles não são cidadãos comuns, eles são o que há de maior e melhor em tudo. Né? Alguns poucos que conseguirem sair dessa roda viva incólumes, com toda a certeza, poderão vir a ser chamados de verdadeiros milagres. Isso não reflete o quadro desesperador que estamos vivendo. Isso jamais vai denunciar às futuras gerações o que de fato aconteceu. Observem que as futuras gerações não terão sequer, assim, não terão base para imaginar o que é que de fato aconteceu. Eles verão que houve uma lacuna num determinado período de 2020. Mas eles não entenderão absolutamente o que é que aconteceu entre um dia e outro, entre uma semana e outra, entre um mês e outro. Eles não poderão imaginar que homens travestidos de seres humanos prendiam o povo trabalhador enquanto soltavam presos condenados pelos mais diversos crimes. Vejam bem, ninguém vai poder sequer imaginar que presos, traficantes, pedófilos, estupradores, assassinos, enfim, presos dos mais diversos calibres, eram soltos, estão sendo soltos. E soltos porque, claro, coitados, vão sofrer na cadeia durante esse período. Ora, é melhor que eles sofram na cadeia do que nós tenhamos que sofrer pela presença desses mesmos membros no meio social. Afinal de contas, a minha sociedade, a sociedade que eu vivo, ela não permite que esses que foram tirados do seio social justamente por delinquir, por infringir códigos sociais, pudessem voltar a viver em sociedade sem antes terem cumprido com aquilo que minimamente se exige de quem infringiu os códigos e preceitos sociais. Né? Mas eles soltaram os presos, porque eles acharam que aqueles presos, imagine, coitados, poderia aumentar o problema deles na penitenciária. Bom, leve-se em conta que muitos desses presos que estão presos, que deveriam estar presos, têm tuberculose, AIDS, entre outros tipos de doenças. E esses outros tipos de doenças, eles trazem para a sociedade, justamente para suas casas, onde eles naturalmente
aspas, deveriam ficar. Não ficarão, claro que não. Porque uma vez que eles estão soltos, eles vão fazer o quê? Eles vão dar um jeito de circular pelas aí livremente, praticando os mesmos crimes que antes cometeram. Por quê? Porque eles são criminosos. Eles não tiveram uma mudança de conduta, até porque penitenciária não muda a conduta de ninguém, né? Está provado isso já. O problema é que, como nós não temos outro meio, o certo seria mantê-los presos, independentemente do que pudesse vir a acontecer. Afinal de contas, né, não tem o que fazer. Agora, é claro que poderia colocar a eles o mesmo que está sendo colocado à sociedade em geral. Ora, eu não sou obrigado a ficar trancado o dia todo, tranca eles o dia todo também, mais ainda do que já estavam trancados. E paciência, foram eles que infringiram os códigos sociais, não eu. Eu continuo pagando os meus impostos, eu continuo trabalhando, operando, para que eles, inclusive, tenham o que comer, onde dormir, roupa lavada, enfim e tal, né? Até segurança, eles têm muito melhor segurança do que eu. Porque a segurança deles é assegurada pelo Estado. A nossa aqui fora não está sendo assegurada por ninguém. Inclusive, aumentou o número de criminalidade, o índice de criminalidade, justamente nesse período com relação ao ano passado. Muito bem, é claro que houveram outros fatores que contribuíram para isso, mas a gente não pode viver dessa forma. Bom, mas eles estão soltando os presos condenados. O trabalhador passa a ser algemado, agredido, achincalhado, jogado ao chão por seres fortes e valentes, que demonstram toda a sua força contra pessoas desarmadas e totalmente impotentes ante o uso dessa força que representa o Estado. Então, nós estamos hoje com uma lei, inclusive, que impede que bandidos, criminosos, sejam algemados. Bandidos e criminosos não podem ser coagidos a ir presos. Eles têm que ser convidados a ir até a delegacia. Agora, o trabalhador, o homem de bem, o pagador de impostos, esse não. Esse tem que ser algemado, preso, agredido, maltratado, sabe, chutado e simplesmente não tem voz, não encontra eco. A sociedade não lhe responde, né? Esse sim. E outra coisa, observamos que são homens fortes, homens valentes, homens preparados para o enfrentamento no meio da delinquência. Que vão fazer o quê? Prender delinquentes? Não, de jeito nenhum, porque criminoso, bandido, vagabundo, esse não pode ser preso. Esse não pode ser algemado. Até porque, se for algemado, ele vai para uma audiência de custódia e, ai meu Deus, audiência de custódia essa que eu não ouvi dizer que funciona para o homem de bem, para o trabalhador, para aquele que está, digamos, como eles dizem, infringindo o código por não usar a porcaria da máscara, né? Ou por não ficar dentro de casa. Então, esse apanha, esse é agredido, esse é chutado, esse é espancado, como nós vimos o caso, inclusive, de um youtuber lá em Goiás, que a mando de caiado apanhou na rua. Uma senhora que, numa praça, se não me engano, em Araraquara, ela apanhou para ser algemada. Aos gritos, inclusive, de um dos comandantes ali, a senhora não reaja, a senhora não reaja, porque ela iria ser algemada. Ora, mas o crime dessa mulher era o de estar sentada numa praça. Nada diferente disso. Apenas e tão somente isso. Ela estava sentada numa praça com uma garrafinha de água, provavelmente depois de uma caminhada. Por que caminhar, né? Uma pessoa com a minha idade, por que será que ela precisa caminhar? Por que será que ela precisa tomar um ar? Por que será que ela precisa tomar um sol? Por que será que uma pessoa com a minha idade precisa interagir socialmente? Mas os idiotas não entendem o básico.
Não sabem. Eles acham que o melhor é que esteja trancado dentro de casa, não saia, não ponha o nariz para fora de casa, de jeito nenhum. Porque, caso você ponha o nariz para fora de casa, homens fortes, valentes, treinados, vão demonstrar a sua força contra você. Não contra bandido. Não, contra bandido. Imagina. Com bandido, não. Com bandido eles não se metem. De jeito nenhum. Eles não são nem malucos, né? Vai se meter com bandido? Aí o bandido entra numa audiência de custódia, é solto, antes dele chegar em casa, o bandido já está lá na casa dele esperando ele. Ah, que lindo! Que maravilha! Sinceramente, em alguns casos, eu tenho visto isso e eu tenho pensado comigo, puxa, eles merecem muitas vezes o que está lhes acontecendo, porque eles demonstram a sua força total contra mim, contra pessoas que estão aí na sociedade que nem sequer armados andam. Agora, a grande maioria daqueles que andam armados, não, a esses não pode fazer frente, a esses não podem agredir, a esses não podem algemar, a esses, Deus me livre, que você chegue com uma arma contra um cara desse, um delinquente que esteja armado. Contra um delinquente que esteja armado, você provavelmente terá que chegar com uma poesia e ler uma poesia para ele e dizer: "Oh, querido, como eu te amo. Estou morrendo de amores por você. Gostaria muito de te contar outras poesias, mas agora não tenho muito tempo. Então vou te dar somente esta poesia, uma florzinha. E, aliás, aproveite e leve minha carteira, leve minha moral, leve a minha integridade, né? Me destrua aquele pouco que eu tenho, né? Da minha integridade, porque, afinal de contas, quem sou eu? Você, que é um delinquente, tem muito mais valor que eu, enquanto homem trabalhador e homem de bem. Hã? E, é claro, o Estado está a teu serviço, não, meu? O Estado está aí para proteger ao vagabundo, ao meliante, ao traficante, ao pedófilo, ao assassino, a tudo aquilo que não presta. O cabra que presta, ele que vá para casa e não saia de dentro de casa de forma alguma. Porque se ele ousar sair de dentro de casa, ele vai encontrar a força do Estado contra ele. Mas, enquanto isso, criminosos de diferentes calibres circulam livremente e alguns, inclusive, vejam só, pasmem, com a incumbência de dizer ao cidadão de bem, ao povo trabalhador, como ele deve se comportar pelas ruas, em parques, praças, pontos de ônibus, etc. Como nós pudemos ver lá no Pará, que a mando do Helder Barbalho, o filhinho do Jader Barbalho, o Jader Barbalho, que já não valia nada, deixou um bosta de um filhinho chamado Helder Barbalho, que também não vale nada, para nos acossar de forma criminosa, né? Infringindo todos os direitos constitucionais. Porque ele colocou criminosos, bandidos, que iriam medir para ver se você estava 1 metro distante do outro, 1,5 metros, 2 metros distantes um do outro na sociedade. Quem vai fazer esse papel? O criminoso, o bandido, coitado. Afinal de contas, né? Primeiro, ele não pode ficar preso. Segundo, não tem o que ele fazer. Na cadeia ele não pode trabalhar, né? Na cadeia ele não trabalha. Na cadeia ele fica lá pensando numa forma de poder, quando voltar à sociedade, destruir mais ainda a sociedade, né? E isso, olha, me deixa a pensar que, bem, acoitado, não é coitado, não, acoitado pelo poder do Estado, né? Então ele sai, ou é mandado às ruas, como fez o Helder Barbalho, que mandou esses indivíduos, ou pelo menos tinha em mente de mandar esses indivíduos, para que eles fossem ditar regras de condutas ao povo paraense. Ou melhor, ao povo paraense não, porque, veja bem, Pará
é um estado do Brasil. O Brasil é um país livre, onde você vai de um lado para o outro. Então, ele iria ditar regras de conduta a quem quer que estivesse por ali. A mim, por exemplo. A você, né? Afinal de contas, ele estava a serviço do Estado. Olha que coisa mais linda. Mais um pouquinho, ele, com certeza, se ele estava ali medindo, ele podia dizer, olha, o senhor está infringindo a lei, o senhor está preso. Pronto. Simples. Ah, não, mas ele não podia isso. Não, mas ele podia fofocar, né? Chamar o policial e dizer, ó, prenda esse. Agora, quem garante que ele podia estar dizendo prenda este porque este de fato estava infringindo? A palavra que vai valer é a palavra do vagabundo, né? A minha não valeria nada. Maravilha, é isso? Hã? Hã? Pois é, gente, é isso que vê. Agora, não se engane, você que pode pensar que isso tenha sido somente no Pará. Não, provavelmente não foi. Aliás, provavelmente não foi. Bahia, o Rui Costa. O Rui Costa foi pego numa gravação onde ele falava lá para a prefeita, lá, não lembro de que cidade, ele falava para a prefeita, colocando a ela que talvez fosse muito interessante ela aumentar o número de vítimas do vírus chinês, a fim de que pudessem abiscoitar um pouquinho mais das verbas governamentais. Interessante, né? A Fátima Bezerra também, não nessas mesmas circunstâncias, mas nós já vimos coisas da Fátima Bezerra e de outros governadores e outros prefeitos que aprontaram Brasil afora e que estão aprontando e continuam aprontando cada vez mais, porque, claro, saiu um tal STF dizendo a eles que governadores e prefeitos poderiam mais que a Constituição. O meu direito de ir e vir bailou. O que vale é o que o governador ou o prefeito determinou. Se o governador e o prefeito determinou, bailou, meu querido. Tchau. Acabou teu direito de ir e vir, tá? Tua liberdade? Para que liberdade? Se você só pode ir do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, isso enquanto ainda pode, porque daqui a pouco nem isso poderá mais. Claro que não. Afinal de contas, o Estado democrático de direito deu lugar ao Estado ditatorial. Né? Muito bem. Bom, é claro que o dinheiro simplesmente desapareceu. Muitos agora só querem receber o dinheiro de plástico ou cartão, né? Porque o dinheiro ele traz muitas doenças. E aí você percebe claramente que o objetivo é fazer com que vigore aqueles preceitos da nova ordem. Paralelo a isso, o STF votou uma lei onde ele derrubou por terra uma medida que impedia a ideologia de gênero em algumas escolas. Eu não sei se em todas, não fui ler a lei. Sinceramente, STF para mim e merda só tem uma diferença. É que a merda normalmente você encontra ou no banheiro ou na rede de esgoto. Mas parece que não. Parece que lá no STF, nos salões do STF, você encontra 11 montes de merda. Merda, literalmente. Não posso dizer o contrário. Bom, então o dinheiro desapareceu, muita gente só quer receber em cartão de crédito, quem não tem o cartão de crédito ou de débito, não importa, né? E quem não tem, daí não compra, porque afinal de contas eles não querem mais. Bom, juntamente com o dinheiro, desapareceu também a tua identidade de homem e de mulher. Afinal de contas, a identidade a que me refiro é aquela que você já deixou de ter, uma vez que ninguém mais olha nos olhos um do outro quando andam pelas ruas, andam todos cabisbaixos, de cabeça baixa, olhando para os pés, olhando para o chão, porque as pessoas já têm até medo de encontrar um conhecido pela rua e ter que, olhando para essa pessoa, como é que ela vai cumprimentar essa pessoa sem aquela efusividade de outrora.
Então, para que ela não tenha nem que cumprimentar, ela já baixa a cabeça e passa como se não estivesse vendo ninguém, até mesmo porque ela já está com vergonha de ter que usar uma máscara. Porque máscara, para o nosso povo especialmente, é um sinônimo ainda de pessoas que não andam de acordo com a sociedade. A máscara é para o mascarado, é para o bandido, é para o delinquente, ou é para aquele que se utiliza de máscaras para seu dia a dia, mas não para o povo em geral. Só que agora você tem que usar essa porcaria. Uma porcaria tal que até agora não está comprovando absolutamente nada. E não vai comprovar. E não vai comprovar até porque, durante o H1N1, que foi muito maior do que esse vírus chinês, não se usou absolutamente nada e todo mundo praticamente passou por isso. Passou por isso sem grandes problemas. Então, o dinheiro desapareceu, a tua identidade foi levada para o bueiro, né? E ali ela se vai. Vai longe, né? Você já não vê mais ninguém andando com os olhos para cima, olhando de longe para as pessoas. Você não vê mais ninguém sorrindo, aquele sorriso alegre, aquele sorriso contente, aquele sorriso de puxa vida, eu te encontrei, cara, que legal, dá cá um abraço, dá cá um aperto de mão, deixa eu ver bem nos teus olhos como é que você está, deixa eu ver como é que você tem passado, deixa eu te olhar para eu ter certeza e que você é aquele meu amigo que eu te conheço há tanto tempo. Então, é claro, a efusividade desapareceu. O sorriso franco e aberto deu lugar à ranzinice, à reclamação, ao descontrole, à insatisfação, enfim, a tudo em nome de uma suposta saúde que deva ser preservada. Uma saúde que deve ser preservada, mas ninguém leva em conta determinados detalhes, como, por exemplo, uma pessoa para ter uma boa saúde, ela tem que estar tranquila. Ela não pode ter medo. Ela não pode estar sendo colocada contra a parede. Ela não pode ela não pode ter, por exemplo, ela precisa ter um emprego que é a sua fonte de renda, ainda que seja pouco, mas é aquilo que dá a ela a autoestima necessária para que ela possa levantar o peito e dizer, puxa vida, cumpri o meu dia, recebi aquilo que vai pagar o pão, porque a mim me foi dito que eu tenho que comer com o suor do meu rosto, né? De acordo com o suor do meu rosto. Eu não posso comer a comida do outro sem que eu tenha trabalhado. Então, ignoram esses idiotas, de forma geral, que, primeiro, saúde sem dinheiro não existe. Saúde sem tranquilidade não existe. Saúde sem trabalho não existe. Como existiria saúde para quem não come, não toma uma água decente, uma água pura, uma água devidamente, uma água limpa? Não dorme tranquilo. Lembre-se, o medo não permite um sono tranquilo. E além disso, e ainda acima disso tudo, é claro, saúde como? Se os hospitais não atendem mais ninguém. Nem mesmo os doentes da tal Covid-19, ou melhor, do vírus chinês. Que saúde! Se você chegar com uma dor de barriga no hospital, os médicos estão em pânico, com medo de que você possa ter o Covid, e eles te dizem, vai para casa, fica em casa. E eles não te atendem, e a tua dor pode ser até de sei lá, um outro problema qualquer que possa vir a te dar, possa vir até a te matar. Mas eles não estão ali para isso. Afinal de contas, a doença da moda, a doença do momento é o Covid-19, é o vírus chinês. É por esse vírus que todo mundo está, aspas, vivendo. Né? Ou melhor, o vírus chinês é que é o dono da bola. Se ele brigar com você, ele pega a bola, vai embora e você vai deixar de brincar, filho.
Esse é o problema. O playground vai ficar vazio, tá entendendo? Não adianta você reclamar. O playground não vai ter espaço para você. Por quê? Porque esse é o grande desafio. E o grande desafio, que lógico não poderia deixar de registrar o que de fato está acontecendo. E esse é o nosso desafio, registrar aquilo que está de fato acontecendo. Sem essa mentira deslavada, estampada em anúncios onde mostram todos felizes em casa e dizendo a famosa frase, fique em casa. Porém, esses que assim falam e fazem, alguns deles com 1 litro de vinho sobre a mesa, no valor aproximado de R$ 200 a garrafa, e em casas que muitas vezes o comum dos mortais mal vê em filmes ou em novelas. Mas enquanto isso, o comum dos mortais passa fome. Essa pessoa, por exemplo, que fala essa famosa frase, fica em casa com um vinho de R$ 200 sobre a mesa, é uma jornalista, né? Agora, a casinha que ela mora é uma casinha que, quando ela cansa de ficar num canto da sala, ela pode perfeitamente ir para o segundo ambiente da mesma sala, que já é um outro ambiente. Mas quando ela cansa de estar naquela sala, ela vai para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro ela vai para uma outra suíte, e de uma outra suíte ela pode ir a uma lavanderia que mais parece um outro apartamento, muito maior do que muitas casas por aí, e assim vai, né? Enquanto isso, o povo passa fome. É natural que essa mulher, que tem um vinho de R$ 200, não uma, eu estou falando de inúmeras, mas eu estou citando uma apenas, porque, sabe, não dá para citar todo mundo, né? Mas a hipocrisia é generalizada. Você vê isso em Bruno Covas, em Dória, em Joyce Hasselman, em Vera Magalhães, enfim, na grande maioria, em Bonner, em Fátima Bernardes, na grande maioria, principalmente e especialmente nos políticos de plantão. Tá? Mas é claro que você poderia ver em inúmeros outros lugares. Essa grande maioria, lógico, quem tem para tomar um vinho de R$ 200 deve ter assim um freezer com carnes de primeira linha, né? Carnes excelentes, guardadas. Né? Então, quando ele quer tomar um vinho, ele naturalmente vai fazer uma coisinha na grelha, sabe? E enquanto isso, o povo passa fome. Fome. Alguns até têm assim aquele pãozinho velho que vai comer, porque não tem mais nada, né? E mesmo, às vezes, até tem mais alguma coisinha, mas tem que comer primeiro aquele pão velho, porque se não comer o pão velho hoje, vai ter que comer amanhã, então é melhor comer hoje. E daí, amanhã ele come uma outra comidinha, né? Quando tem essa outra comidinha para comer. Lembrando que muitos já estão com uma fome que não é aquela fome entre uma refeição e outra, mas uma fome de alguém que não comeu nada ontem, não comeu nada hoje, e possivelmente não comerá nada amanhã, agravado com o fato de que seus filhos e parentes diretos estão numa situação igual ou pior. Então vocês vejam que nós não estamos falando do mesmo planeta, do mesmo povo. Não. Aquele povo é elitizado. Aquele primeiro, da garrafa de vinho de R$ 200 e tal. Este outro é um povo que vive numa casa com um quarto e um banheiro quando tem o banheiro. Na frente corre um córrego que serve inclusive de esgoto e está aberto. É a céu aberto, esgoto a céu aberto. Né? Rato, barata, mosca, tudo ali circulando normalmente. Nesse quarto mora 8, 10 pessoas, 6 pessoas, e assim é. Eles dividem um prato de comida quando tem esse prato de comida. E, diga-se de passagem, quando um cansa de olhar para a cara do outro, o máximo que pode fazer é virar para a parede, porque não tem para onde ir.
Não tem para onde ir, não tem o que fazer. Não pode sair com seu carrinho catando papel na rua, porque está proibido. Está proibido por lei, ele pode ser preso. E ele não vai ter o papel para trazer, para poder vender, para comprar um arroz, qualquer porcaria que lhe sirva de alimento. Nós estamos falando de outras pessoas. Pessoas que realmente mereceriam uma atenção para com a sua saúde, mas essas pessoas, podem ter certeza, não terão saúde, não terão direito à saúde, não encontrarão quem lhes cuide caso eles precisem de um atendimento de qualquer forma, ainda que seja pelo próprio vírus chinês. É diferente. Se você pegar o vírus chinês e tiver dinheiro, você poderá ter um bom médico. Se você pegar o vírus chinês e não tiver dinheiro, olha, pelas visitas que eu fiz aí em alguns postos de saúde e hospitais, não chegue por lá, não. Não chegue por lá, não, porque você vai ser muito maltratado. Eu fiz uma visita. Eu fui passear, eu fui dar uma olhada. Eu fui ver o que estava acontecendo. Eu dei uma boa analisada por aí. Eu sei o que é. Porque eu ando desse jeito. Ninguém sabe quem sou, nem de onde venho, nem para onde vou. Eu fui tratado como um pobre coitado que está entrando ali dentro. E realmente você não é bem tratado. Você não é tratado como gente. É lindo de se ver o país do faz de conta. Continua lindo, com políticos, aqueles homens em seus ternos muito bem cortados. As mulheres em vestidos lindos e finos, andando de um lado para outro e apenas repetindo: fiquem em casa, entendeu? Só. Esse é o comando de dominação absoluto, que parte da boca daqueles que não deixaram de receber seus salários, suas verbas de gabinete, enfim, não deixaram de receber tudo o que tinham direito, porque foi pago por você. Exatamente, por você. Não importa o que você faça. Se cata papel higiênico na rua, você pagou o salário desses. Eles estão tomando vinhos finos e usando ternos bonitos, bem cortados, porque você lhes paga o salário. Enfim, eles continuam se locupletando à custa da desgraça de uma nação. Mas, naturalmente, que a culpa é de um só, né? A culpa acaba sendo somente de Jair Messias Bolsonaro. E você, parvo, naturalmente que continua acreditando que só pode ser culpa dele. Porque, afinal de contas, é ele que apanha diuturnamente da mídia e dos demais políticos e politiqueiros de plantão. Parabéns! Você continua desempenhando muito bem o teu papel de idiota. Este era o assunto. Esta é a questão para isto que eu chamo de o povo, a quarentena e a politicalha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Aço Selva, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Aleluia. Beijos. Bye. Fui.